boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir à história do Sport Clube Recife. Sport que foi um time que ganhou muito carinho dos gaúchos, assim como o Galo foram os times que mais se destacaram, né? A gente é grato a todos os times quando aconteceu a enchente aqui no Rio Grande do Sul, de ter ajudado, cada um da forma que pôde, né? Mas o Galo e o Sport ganharam um lugar especial no coração de cada gaúcho. Então, sem mais enrolações, sim, bora lá reagir. A história do Sport Clube Recife. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. Vamos lá dar uma moral pro canal. Deixa o like, se inscreve. O canal é muito bom, já fiz vários vídeos desse canal. Comenta. Vim pelo corte do Johnny. Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos conhecer a história do Sport Clube do Recife. O Sport foi fundado em 1905 por Guilherme de Aquino. Olha a lá. ideia de criar... Olha o símbolo do Sport ali, bem diferente. Olha ali. Bó, não sabia dessa. De Aquino. A ideia de criar o clube de futebol veio após seu regresso da Universidade de Cambridge. Cambridge fica localizada na Inglaterra, que no começo do século XX era o berço do futebol. Ao criar o clube, Guilherme de Aquino declarou: o Sport será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará. Dito e feito, hoje o Sport Clube do Recife encontra-se com mais de 50 títulos oficiais. O Sport é o segundo clube de futebol mais antigo do Nordeste em atividade, ficando atrás apenas de outro rubro-negro, o Vitória da Vitória 1899, né? Os dois são mais antigos que Inter e que Galo, né? O Galo 1908 e o Inter 1909. Bravo. Bahia. Em 1915 é criado o Campeonato Pernambucano. Em sua primeira edição, o campeonato foi vencido pelo Sport Clube. Ah, o Santa Cruz é um time que eu gosto também ali. Ah, o Santa Cruz é brabo, a cobra coral, né? Flamengo, clube de Recife, que hoje encontra-se licenciado. Em 1916, o Sport participa pela primeira vez do Campeonato Pernambucano e vence a competição. Em 1919, o Sport ganha em Belém um título muito importante na época, a Taça Leão do Norte. Com isso, surge o escudo e o mascote do clube, além do apelido de Leão do Norte. Na década de 20, o Campeonato Pernambucano ficou marcado pela disputa de dois clubes que lutavam para ser o melhor do estado, Sport e América. Olha o Sport, esse outro símbolo do Sport. Será que é outro símbolo deles? Deve ser, né? Que da hora. Diferente, né? O rival do Sport é o Náutico, né? De Pernambuco, com o Torre Esporte Clube correndo por fora. E sim, Náutico e Santa Cruz já existiam. Inclusive o Santa Cruz é o único clube a participar de todas as edições do Campeonato Pernambucano. E o Náutico é mais velho que o Sport, porém seu início não era clube de futebol. A década de 30 ficou marcada pela incrível ascensão dos seus principais rivais hoje, Náutico e Santa Cruz. Nessa década, o Sport apenas levou o estadual de 1938. Porém, essa década é muito especial para o torcedor do Sport, pois em 1937 foi inaugurado seu estádio, a Ilha do Retiro. 1937 foi também a primeira vez que um clube do interior jogou o Campeonato Pernambucano, na ocasião Central de Caruaru. A década de 1940 ficou marcada pelo início da hegemonia no estadual dos três grandes do estado, e o América conquistou seu último título estadual em 1944. Parece a Chapecoense. Uma coisa interessante é que desde 1945 só algum dos três grandes ganhava o estadual em Pernambuco. E em 2020, tinha que ser, essa tradição foi quebrada quando o Salgueiro derrotou o Santa Cruz e foi o campeão. Aliás, o Salgueiro é o único clube do interior a conquistar o estadual. Realmente histórico esse título. A década de 1950 já começou com o pé direito para o Leão, com a Ilha do Retiro sediando a partida da Copa do Mundo de 1950 entre Chile e Estados Unidos. É, torcedor do esporte, a Ilha do Retiro já sediou partida de Copa do Mundo. Beira-Rio aqui também, o Beira-Rio sediou as duas Copas do Mundo, 50 e 2014. Além disso, uma das suas revelações, Ademir de Menezes, foi um dos principais jogadores do Brasil naquela Copa.
Em 1958, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo e Vavá, jogador que passou pelo esporte em sua juventude, foi um dos principais responsáveis pela conquista da seleção. E antes de terminar a década, em 1959, o esporte participou da primeira edição do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, o esporte passou pelo Alto Esporte e pela Tunaluso, porém foi eliminado nas quartas de finais pelo Bahia, clube que se tornou o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro. Ainda em 1950, a seleção brasileira que disputou a Copa América daquele ano no Equador... Como assim? Primeiro campeão, o Galo, 1937. Eu acho que na época não tinha sido reconhecido ainda. Contava com 5 jogadores do esporte: Edson, zagueiro; Elci, atacante; Traçaia, atacante, que é o maior artilheiro da história do esporte; Zé Maria, o meia; e Bria, zagueiro. A década de 1960 começou. No estadual, o esporte consegue a façanha de ser vice 7 vezes de forma consecutiva. E o Náutico consegue um feito jamais alcançado por seus rivais: o hexacampeonato do estadual de maneira seguida. As coisas não iam muito bem no estadual, mas no Campeonato Brasileiro de 1962, o esporte fez história. Chegou até as semifinais, eliminando Ceará e Campinense, porém perdeu para o lendário Santos de Pelé, que naquela época seria pentacampeão nacional de forma consecutiva. Em 1962, também aconteceu a Copa, em que Vavá, revelação do esporte, foi um dos artilheiros daquela edição e mais uma vez ajudou a seleção brasileira a ser campeã de uma Copa do Mundo. A grande vitória do esporte na década de 1960 aconteceu no ano de 1968, quando o clube conquistou seu primeiro título oficial da CBD, precursora da CBF, a Copa Norte-Nordeste de 1968. Na final, o esporte derrotou outro leão, o Remo, e levantou a taça. A década de 1970 não seria uma década de grandes glórias para o esporte. Inclusive, em 1978, por problemas com a Federação Pernambucana de Futebol, o esporte não participou daquela edição do estadual. Antes disso, em 1975, o clube quebrou o mais alto jejum de títulos estaduais de sua história: 13 anos, tendo ficado de 1962 a 1975 sem conquistar o estadual. A década de 80 ficou marcada por uma das maiores, se não a maior conquista do clube, o Campeonato Brasileiro de 1987. Não vou entrar em muitos detalhes, para o vídeo não ficar longo, mas você, torcedor do esporte, quando vier algum jornalista ou torcedor do Flamengo encher o saco, manda eles visitarem o Museu do Esporte e ver a taça do Brasileiro de 1987 com seus próprios olhos. Quem não quis disputar a final entre Sport e Flamengo foi o Flamengo, então o problema é deles. O campeão é Sport, não tem ar nenhum, hein? Não adianta chorar. Com o título de 1987, o Sport foi disputar a Libertadores de 1988. E olhem, caraca, o Flamengo não disputou a Libertadores de 1988. Por que será? Talvez seja porque o Flamengo não ganhou 87? O Flamengo, por acaso, o apelido do Varmengo? Na Libertadores, infelizmente o Sport vai mal, ganha apenas do Alianza Lima e é eliminado ainda na fase de grupos. Em 1989 foi o ano da primeira edição da Copa do Brasil e o Sport foi muito bem, passou por Fortaleza, Guarani, Vitória e Goiás e chegou até a final da competição, onde perdeu para o Grêmio. No mesmo ano acontece algo bem curioso: o campeão e vice-campeão de 1987 foram rebaixados para a segunda divisão. E eu acredito fortemente que teve alguma macumba dos flamenguistas, porque não é possível, cara. E começou a década de 90, e como dizem, há males que vêm para o bem. No ano seguinte, após seu rebaixamento, depois de passar por 3 fases de grupos, o Sport derrota na final do torneio o Atlético Paranaense e se sagra campeão da Série B de 1990. Em 1992, o Sport mais uma vez vai muito bem na Copa do Brasil e elimina o Amapá, Vasco da Gama, CSA, porém perde na semifinal para o Fluminense. Em 1994, estreou a Copa do Nordeste. O Sport foi muito bem naquela edição. Venceu todas as partidas em seu grupo,
que foi formado por CRB, Fortaleza e Vitória. Nas quartas passou pelo América de Natal. Nas semis, Copa Nordeste é tri, tem muito time clássico do Brasil. Bah, muito da hora. passou pelo Bahia. E na final, vence nos pênaltis o CRB de Alagoas e se sagra o campeão da primeira edição da Copa do Nordeste e logo de maneira invicta. Em 1996, o Sport ganha o estadual e neste ano é aberto o caminho para seu pentacampeonato seguido do estadual, que se concretizou em 2000. Chegamos ao ano de 2000 e além do pentacampeonato estadual, outra grande conquista veio para o Sport, o bicampeonato da Copa do Nordeste. Após passar em primeiro em um grupo formado por Poções, Botafogo da Paraíba e CSA, o time eliminou o 13 nas quartas, o Poções na semi. 13 da Paraíba, que é... Meu pai torce, eu acho, pro 13 da Paraíba, se eu não me engano, é o Botafogo. Não, acho que é o 13. Ele é paraibano, então eu sou metade gaúcho, metade nordestino. E na final foi campeão frente ao Vitória. Em 2001, o Sport chegou novamente na final da Copa do Nordeste, mas desta vez foi superado na final pelo Bahia. Em 2003, como é tradição do Sport, vai muito bem na Copa do Brasil e elimina o Dom Bosco, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro, porém na semifinal é eliminado frente ao Flamengo. Em 2005 o Sport completou 100 anos e a torcida deu show. Apesar de dentro de campo o Sport não conseguir trazer títulos, o clube teve a melhor média de público no estadual e uma das melhores médias de públicos da Série B daquele ano. Apesar do Sport não ter conseguido nenhum título no ano de seu centenário, em 2006 o time começou o caminho para mais um pentacampeonato estadual seguido, que se confirmou em 2010. Antes disso, em 2008, o Sport conseguiu realizar uma façanha até hoje não alcançada por nenhum outro clube nordestino: vencer a Copa do Brasil. Naquela edição, passou pelo Imperatriz do Maranhão, Brasiliense, Palmeiras. O Brasiliense é muito clássico. Clássico não, que eles são um time novo. Mas quando eu era pequeno, eu lembro deles na Série A. Ah, top demais. Internacional, Vasco da Gama, até chegar na final e vencer o Corinthians. Chupa, Corinthians, seus ladrãozinhos. Naquele ano, o Sport consegue mais uma grande conquista em sua história, que foi a inauguração de seu centro de treinamento. Com o título da Copa do Brasil em 2008, o Sport foi jogar a Libertadores de 2009 e na primeira fase foi muito bem. Liderou o grupo formado por Colo-Colo, Palmeiras e LDU. Porém, a boa campanha do Sport parou nas oitavas de finais, quando foi eliminado pelo Palmeiras. Uma coisa que eu acho incrível no Sport é como ele consegue ganhar um título importante e ser rebaixado pouco tempo depois. Com a Copa do Brasil não foi diferente, pois já em 2009 o clube amargou a lanterna e foi rebaixado para a Série B. Começa a década de 2010 e em 2013 o clube disputa pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Na ocasião, o clube passou na segunda fase pelo Náutico, porém nas oitavas de finais foi eliminado pelo Libertad do Paraguai. De 2013 a 2017, o Sport participou de todas as edições da Copa Sul-Americana, tendo a melhor participação na edição de 2017, quando foi eliminado pelo Junior Barranquilla nas quartas de finais. Em 2014, o clube se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste. Na fase de grupos, ficou em segundo, em um grupo formado por Guarani de Sobral, Náutico e Botafogo da Paraíba. Nas quartas, passou pelo CSA. Na semi, derrotou seu grande rival, o Santa Cruz, e na final ganhou do Ceará. 2014 ficou marcada também pela vitória do Sport frente ao Palmeiras na inauguração do Allianz Parque, que depois dessa partida, muitos começaram a chamar o estádio do Palmeiras de Ananias Parque. Em 2015, o Sport realiza sua melhor campanha na era dos pontos corridos, ficando na sexta colocação. Em 2017, foi a última vez que um atleta do Sport foi convocado para a seleção brasileira. Na ocasião, foi o Diego Souza. Em 2017, o Sport também chegou na final da Copa do Nordeste. Jogou muito esse ano, depois foi pro São Paulo no outro ano, né? O São Paulo comprou ele. Porém, assim como aconteceu em 2001, é novamente derrotado pelo Bahia. Os maiores rivais do Sport são América de Pernambuco, Náutico e Santa Cruz. O clássico contra o Santa Cruz é chamado de Clássico das Multidões. Eu gosto do Santa Cruz também, mas o Náutico tem odeio o Náutico.
São os pipoqueiros, pipocaram pro Grêmio lá na Batalha dos Aflitos. Bah, aquele dia ia ser minha alegria. O clássico contra o Náutico é chamado Clássicos dos Clássicos. E o clássico contra o América de Pernambuco é chamado Clássico dos Campeões. Ah, e ao contrário de seus rivais, o Sport nunca disputou a Série C e muito menos a Série D do Campeonato Brasileiro. Gurizada, o Sport vem aí, né? Subiu pra Série A. Torço muito que eles façam uma boa campanha, permaneçam na Série A. É importante permanecer alguns anos, que daí vai aumentando a receita do clube. Os torcedores vão voltando pro estádio, né? Tem chance do Sport virar uma SAF no futuro, se já não é, né? Eu não acompanho muito de perto o Sport, mas torço pelo bem do Sport, simpatizo com eles. E nós gaúchos, seja eu colorados, gremista, torcedor do Juventude, todo mundo é muito grato ao Sport. E o Sport tem um lugar especial no nosso coração.